Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez e continuemos, então, o nosso curso. Muito bem. Então, lembramos que estamos... hoje é nosso terceiro, penúltimo encontro, né, deste ciclo de histórias de sabedoria hassídica. Nós fizemos em julho uma introdução geral ao hassidismo, explicamos suas raízes em geral no judaísmo, na mística e na cabala, também sua contextualização histórica, como o hassidismo buscava trazer esses saberes ao cotidiano, ao popular, como se concentrava em questões espirituais, na ação, na solidariedade, e os princípios fundamentais de que o divino se encontrava em tudo, que para se encontrar com o divino não precisávamos fugir do mundo, exatamente o contrário, era no mundo, nas ações comuns, cotidianas, e principalmente no modo em que fazíamos isso. É quase tudo uma questão de modo, nem tanto do que é feito, e sim de como. E como nos refere a uma técnica, ou como é o estado da pessoa, como é que a pessoa se coloca naquilo que está fazendo, qual é sua consciência, qual é sua intenção, qual é sua direção. E tudo isso é, de algum modo, o que chamávamos de Kavaná. Lembramos, então, durante a primeira aula deste ciclo já, da figura fundadora, o Rabi Israel Baal Shem Tov, e trouxemos várias histórias ao redor de sua personalidade, de sua ação, de seu impacto, e depois passamos aos primeiros seguidores, Baruch de Mezrich e o Magi de Mezrich. E por aí estávamos. Então, vamos continuar por aí. Vamos ao slide número 16, e aí vamos nos encontrar justamente com algo que tem a ver com a prática cotidiana, de novo, e claramente com o que acontece dentro dessa prática cotidiana. Baruch de Mezrich, então, aí faltou o acento no O, nós já estão acostumados com o meu sotaque ouvido, e agora estão vendo o meu sotaque escrito. Ok. Então, Rabi Baruch de Mezrich disse ao noivo, antes que ele se pusesse sob o dossel nupcial, que suponho que deve ser a Jupá, está escrito que teu Deus se alegre contigo com a mesma alegria do noivo com a noiva. Então, vamos lembrar que as histórias do Baruch de Mezrich têm uma particularidade. Cada mestre tinha seu estilo dentro do grande movimento hassídico, suas ênfases. Este Baruch de Mezrich é mais um interpretador. A maioria das histórias dele tem a ver com interpretações de versículos. Não sei se lembram da semana passada. Versículos da Bíblia, versículos da liturgia, versículos do Talmud. Ele faz releituras cabalísticas e hassídicas desses versículos. E bem aplicado ao cotidiano. Então, aqui ele se refere a uma frase que talvez as pessoas que já estiveram numa reza de Shabbat, em alguma sinagoga, eu vejo aqui vários que estiveram várias vezes, que estão o tempo todo, mas muitos outros. Existe um poema litúrgico muito bonito, escrito no auge da Kabbalah Luriana, na cidade de Safed, por um de seus seguidores, que era também um poeta e também um filósofo, e também um rabino, Rabi Shlomo Alevi Alkavetz, e o poema é muito famoso, se chama Lecha Dodi. Esse poema vincula, isso também é bem místico e bem cabalístico e bem luriano, as três coisas juntas. Vincula três motivos. Um é Jerusalém,
o outro é o Shabbat, e o outro é o erotismo do amor entre as pessoas. Aparentemente, no contexto dele é entre um homem e uma mulher, mas, obviamente, perfeitamente, isso pode se aplicar de formas diferentes. Então, os três, tanto Jerusalém, quanto o amor, quanto o Shabbat, são concebidos como faíscas, prenúncios da plenitude messiânica. O Messias um dia chegará e o mundo se virá, e a história terminará, tudo mudará e viveremos somente na plenitude da sabedoria. Mas isso será num futuro talvez inatingível. Mas temos na nossa vida prenúncios, faíscas que antecipam, que mostram o que seria isso. Um deles é o Shabbat. Por que o Shabbat? Porque é um dia no qual se supõe que a história para. A história das lutas, dos empreendimentos, das diferenças sociais, do trabalho, de ter que se esforçar para conseguir no mundo material, as disputas que surgem nesse momento. Então, tudo isso para, pelo menos por 24 horas. No Shabbat, se supõe que não deveria haver relações de dependência social. Nem ricos nem pobres, ninguém trabalhando para ninguém. Daí, aliás, se interessar com isso, vem toda uma discussão, até hoje em dia, nos círculos das linhas diversas religiosas em Israel, sobre como deve ser a lei do Shabbat. Como deve funcionar um funcionário que atende um restaurante, por exemplo, ou que conduz um ônibus, ou que um policial, ou que um médico, ou que está de plantão trabalhando com os animais, ou com as plantas, ou com a central elétrica. Bom, então, a ideia é que o Shabbat se supõe que um dia que ninguém deveria trabalhar para ninguém. Então, é um dia sem diferenças sociais, sem lutas, sem aspirações, sem estar na plenitude, na sabedoria e demais. Do mesmo modo, mas é somente um dia. No melhor dos casos, é um dia. Às vezes, essa sensação acontece em 1 hora em todo o Shabbat. Ou 3, ou 5. Às vezes, nem isso. Então, a proposta, no máximo, chega a ser um dia. Então, por isso é uma faísca, é um prenúncio, é uma amostra do que seria. O mesmo se supõe que acontece com o relacionamento erótico e de amor, que tem faíscas, tem momentos, não é constante a plenitude. E Buber é quem mais fala disso, em outro livro muito importante para conhecer dele, que é o Itu. Um dos mestres de Buber foi o primeiro que falou do diálogo revelador do divino entre as pessoas, que é Hermann Cohen, o primeiro filósofo dialogista da filosofia judaica. Ele é anterior a Buber, a Rosenzweig, a Heschel, a Levinas, a todos os que falaram isso depois dele, Leo Beck. Então, o Shabbat mostra, então, como seria um tempo da realização da plenitude. O relacionamento entre pessoas, um relacionamento total, que inclui o erotismo físico, espiritual, mental, emocional, traz momentos desses. E Jerusalém é vista na literatura judaica clássica como uma faísca, um prenúncio do mundo vindouro. Por quê? Porque Jerusalém nunca acaba de se construir. Sempre são ruínas, são restos.
e vamos construindo a partir de Jerusalém, mas nunca terminamos. Então, Jerusalém como está hoje em dia, é uma amostra do que seria. A Jerusalém terrena, física, e a Jerusalém ideal representada. Então, esse poema chamado Lechado Di mistura as três coisas. Vai falando do Shabat de Jerusalém como se fossem noivas, que se encontram com o noivo, com o amado, numa harmonia, que se buscam e se encontram, que se realizam, que se resgatam. Bem, uma das frases-chave diz: Yasis alaich Eloaich, Kimsos Hatan al-Kala. Se alegrará Deus em ti como um noivo na noiva. Aliás, eu preciso dizer aqui um pouquinho de desconforto com esta versão. Eu não sei como terá sido original em Yiddish, mas a tradução aqui está escrito em masculino. E diz que o rabino Baruch falou isso a um noivo. Só que o versículo original do Lechado Di está falado em feminino. Diz: Yasis alaich Eloaich Kimsos Hatan al-Kala, ou seja, se alegrará em ti, mulher, porque está falando Deus a Jerusalém, que é feminino, ou está falando sobre Deus a respeito do Shabat, que também é feminino. Então, esta frase, na verdade, deveria ter sido dita a uma mulher, não a um homem. Mas, tudo bem. Que Deus, então, não que Deus se alegre contigo como a mesma alegria do noivo com a noiva, senão, como assim, contigo, mulher, de todo modo. Ok, então, o rabino está dizendo que em ti, noivo, alegre-se Deus, que tua parte divina se alegre com a noiva. Ou seja, aqui vemos de novo essa questão de que o divino não é algo separado do mundo, não é algo separado do humano. E aqui eles foram muito mais longe. Não é algo separado da relação entre os humanos, da relação, neste caso, emocional e física. Aí a alegria é algo místico, é algo religioso, que se expressa no relacionamento no ser junto, no físico. E aí aparece a alegria, a presença divina são a mesma coisa. Estão vendo? Que tua parte divina se alegre. Ok, continuamos. Agora entramos em outro personagem. Este é o Magid. Magid significa aquele que relata, que começa uma nova escola. Aparentemente, o Dov Ber de Mezrich era um pregador, um predicador. Se caracterizava principalmente por isso. Ok, calada, a mulher segurava a criança faminta e muda. Então o Magid, pela primeira vez, suspirou. Sem demora veio a resposta. Uma voz lhe disse: perdeste tua parte no mundo... falta aqui um contexto. O Magid de Mezrich era bastante pobre. E contam, ao redor deste conto, faltou dizer isso, que ele viajava muitas vezes, porque era um Magid, e algumas vezes sobrava algum dinheiro. E contam que ele fazia questão de distribuir todo o dinheiro. Toda vez que voltava com algum dinheiro sobrando, ele o distribuía. E algumas vezes tinha suas discussões com sua esposa por isso, aparentemente. É isso que contam por aí. Enfim, então, neste caso, ele justamente, mais uma vez, ficou sem meios, e ela, calada, a mulher segurava a criança faminta e muda. Então o Magid, pela primeira vez, suspirou. Sem demora, veio uma voz que disse: perdeste tua parte no mundo vindouro. E ele diz: pois bem, o pagamento foi eliminado, agora posso começar a servir de verdade.
Esta é uma mensagem bastante típica do Hassidismo em geral, mas do Maggid em particular. A importância de fazer as coisas por elas mesmas, sem nenhum interesse ulterior, sem nenhum outro objetivo que a própria ação. Então, ele diz, se eu já não tenho nem possibilidade de aspirar a nenhuma recompensa pelo que estou fazendo, ótimo. Então, agora tenho alguma chance de servir pelo serviço. Porque agora nem posso ser suspeito, eu comigo mesmo. Está tudo bem. Não quero nenhuma recompensa. Quando Maggid ficou sabendo que se tornara conhecido no mundo, pediu a Deus que lhe mostrasse de que pecado se tornara culpado. Né? Porque ele não queria fama, não queria ego. E então, ter a tentação de se tornar uma figura pública, só a tentação, era concebido por ele como um castigo. Que mal eu fiz para merecer ter que ser tentado pelo impulso do ego da fama. Alguma coisa eu devo ter feito para para merecer esse castigo. Né? Nós já falamos que uma das questões complicadas do mundo hassídico é o que acontece com esses grandes mestres. São tão mestres, tão carismáticos, tão ao redor deles se cria a comunidade, que eles podem perfeitamente escorregar num culto a si próprios, a comunidade e eles. Acreditar que são deuses, que fazem eles mesmos os milagres, que são eles mesmos o Messias. E não viram a ensinar necessariamente, que são eles. Então, tem muito trabalho, logo nas primeiras gerações, contra isso. Como se fosse uma premonição, uma profecia. Já mostrei essa emoção diante do que eles escreveram logo no começo, e nós vemos hoje em dia. Esse é um dos principais problemas do hassidismo, claramente. Claramente. Ok, continuamos. Seguinte. Opa, aqui vamos ter que ampliar, vamos ver se conseguimos. Então diz, vamos começar pelo que é maior, que é um pouquinho mais simples e simpático, e mais fácil de ler. Ele diz que tem 3 coisas para aprender da criança e 7 coisas para aprender de um ladrão. A criança aprende, ela é alegre sem precisar de estímulo. Ela não passa um só instante em ociosidade. Ela, quando lhe falta alguma coisa, sabe exigi-la energicamente. Vocês se concordam? Acho que é bastante certo. Né? A criança tem alegria em si. Algumas vezes os estímulos que damos fortalecem a alegria, algumas vezes a estragam. Porque com o tempo a pessoa pode começar a dizer, bom, sem estímulo, então não fico mais feliz. Aquela coisa que ensina no primeiro ano de educação, como exemplo, a criança está tranquilamente em casa, desenhando, ou cantando, ou dançando, e aí vem o pai ou a mãe e diz, bom, outro dia que ela não está fazendo isso, diz, por que não desenha aí alguma coisa de novo? Não, agora não quero. Então vai, desenha, assim posso mostrar aqui a vizinha. Está fazendo outra coisa a criança. Ou se você desenhar alguma coisa bonitinha, como fez anteontem, então vou te dar um chocolate. E aí começou o problema. Porque a partir desse momento tem que ter chocolate para desenhar. Antes não precisava. E poderia perder a própria motivação. Como é que nós funcionamos? Como é que funciona a criança dentro de nós? Para sermos alegres, sem precisar de estímulo.
ter alegria em si. Ok, ele não passa um só instante em ociosidade. Aí eu não sei se o Magui concordaria, eu tenho certeza de que o Baruch, de antes que falava sobre a natureza, lembram? E o Baal Shem Tov também, que ele estava no campo, e os animais rezavam junto com ele. Então, eles com certeza concordariam comigo. Mas o Magui, não sei sua relação com a natureza, mas eu diria que além da criança, que nunca está em sociedade, quem preferiria não estar em sociedade, acaba sendo domesticado por nós, é o cachorro. Eu toda vez que estou na casa, toda vez que vejo o cachorro, minha cachorra, ela só quer correr e fazer alguma coisa. Até que entende que ninguém vai fazer mais nada, então vai dormir. E dorme. Mas se fosse por ela, estaria sem ociosidade. Ela, quando lhe falta alguma coisa, exige até o fim da história. Ok, 7 coisas ensinam o ladrão. Faz seu serviço durante a noite. Né? Isso também é dos místicos, que ele tem que se esforçar até a noite também. Se uma noite não consegue o que quer, o que faz? Continua tentando no dia seguinte. Ele e seus colegas de trabalho amam-se entre si. Isso não sei se todos, tem que ser os do mesmo grupo. Né? Arrisca a vida por uma ninharia. Eu imagino que a versão original devia dizer alguma coisa como que arrisca a vida por aquilo que ele quer. Entrega tudo. Dá tão pouco valor ao que apressa e o entrega pela mais relis moeda. Tá, isso é bem claro em si mesmo. Deixa que chovam sobre ele pragas e pancadas e pouco se importa. Continua no céu. Isso também é bastante do mundo racídico. E vem da Idade Média, em outro grupo racídico. A vida vai estar cheia, a vida dedicada à devoção vai ter muitos sacrifícios. Esteja preparado. Trabalhe no sacrifício. Entregue. Se esforce. Seu ofício lhe agrada muito e ele não o troca por nenhum outro. Bom, isso é uma pena no caso do ladrão, mas metaforicamente pode servir. Ok. Vamos agora ao outro. Vocês não conseguem lê-lo, imagino, né? Não sei qual foi a resposta a isso que eu perguntei. Não? Ninguém? Não. Então, não, bem não dá. Então eu vou ler para vocês. Opa. Aqui está a minha versão, eu consigo ver aqui. Um minutinho. Aqui. Momento. Pronto. Então, disse o Magui Demetric, coisa alguma deste mundo pode passar de uma realidade a outra. Prestem atenção porque isto é bem complicado. Este talvez é um dos contos mais complexos que tem. Coisa alguma neste mundo pode passar de uma realidade a outra, a menos que antes vá ao nada. Ou seja, à realidade de entremeio. Nessa altura, é nada e ninguém consegue compreendê-lo, pois chegou ao nível do nada, como antes da criação. E então, é recriado como um novo ser, do ovo ao pintainho. O momento em que se consumou a destruição do ovo, e antes de ter se iniciado o pintainho, é o nada. E em filosofia isso se chama estado primeiro, que ninguém pode compreender, porque ele é uma força anterior à criação, e se denomina caos. Ocorre o mesmo
com a semente que germina. Não começa a germinar antes que se desfaça no solo e que seu ser seja destruído de modo a chegar ao nada, que é a etapa anterior à criação. Essa etapa é chamada sabedoria, ou seja, um pensamento despido de manifestação. E a partir daí, dá-se a criação, como está escrito, a todos eles fizeste com sabedoria. Ok. Alguns apontamentos. Primeiro de tudo, como eles têm um conceito completamente outro do mundo físico. Não tem eles nenhum problema em usar uma metáfora biológica com um uso completamente diferente. Não sei, talvez tenha aqui biólogos que possam explicar as coisas de outro modo, mas eu, até agora, sempre acreditei e observei que não é assim como diz aí. A semente se transforma, não do nada, vai se transformando a partir dela mesma em outra coisa. Não está em algum momento sendo nada. Mas eles não têm problema em usar, e o mesmo o ovo. Você desintegra. Nós não conhecemos algo que é nada e de repente é algo. Mas eles precisaram essa metáfora. Essa é a primeira leitura crítica. Eles usam essa metáfora que talvez não seja precisa, ou que talvez reflita uma filosofia diferente, um conceito, uma leitura diferente da vida. E talvez eles pensem que realmente existem passagens que são tão transformadoras, mas tão transformadoras, que são completamente outros. Não é o mesmo que era antes da transformação e depois. É um outro, tão outro, que existe um passo intermediário que é nada. Agora, aqui existe uma outra, tá? Então, isso eu entendo que isto vem da importância que eles dão à transformação, a Teshuvah, que é um outro conceito enorme no judaísmo como um todo, na mística, na Kabbalah e no Hassidismo em particular. Teshuvah é a transformação que uma pessoa faz com si próprio, de si próprio. Como muda. Então, eles, ou pelo menos o Maggid, quer dizer que talvez exista uma transformação tão grande, a possibilidade tão imensa de transformação, que você realmente não só se torna absolutamente outro, sino que no meio é nada, se torna em nada. Enfim, isto se contrapõe à ideia de que tudo permanece também conosco. Nós levamos conosco parte da nossa infância, todas as nossas lembranças, todas as nossas conquistas, todos os nossos fracassos, sempre. Nada se perde. Tudo se transforma, mas nada se perde. Nada se apaga. De nada podemos dizer que nunca esteve. É um outro conceito. Estou colocando isso para desafiar vocês a pensarem, não é simplesmente tentar conciliá-lo tudo. Ok. Agora, isto tudo vem de mais um aspecto místico, cabalístico, luriano, que permeia o Hassidismo, especialmente o Hassidismo do Maggid de Mezrich. No mito Luria, Rabbi Yitzhak Luria é aquela figura que saiu da Península Ibérica, foi a Israel, se instalou na cidade de Safed, viveu 2 anos somente e fez uma revolução total. E todas as pessoas que o seguiram criaram muitas coisas. Liturgia, por exemplo, é Selech Dodi, Alahá, lei judaica, Yosef Karo, livros de mística, livros de poesia, livros de filosofia, e se criou lá uma nova mística. Essa mística tinha uma narrativa da criação do mundo que consistia, e é importante lembrar ela, porque vai aparecer daqui a pouco em outros contos a mais. A criação começa no momento no qual Deus, que é tudo perfeito e estático, só Deus decide se comprimir, se contrair, e se cria então um espaço
que não é Deus, mas que antes era Deus. Nesse resto de não Deus e Deus ao mesmo tempo, existe luz divina, restos de luz divina, e também o não divino, que é a escuridão. É visto isso na Kabbalah Luriana como os vasos que contêm a luz, mas que não conseguem contê-la. E então essa luz explode e se distribui. E os vasos da escuridão que continham a luz também. E a partir desse momento a existência se torna uma luta entre os restos dos vasos quebrados e a luz dissipada e perdida. Tudo que uma pessoa fizer, tudo que acontece no mundo a partir desse momento, tudo, não tem nada neutro, ou devolve a luz para cima, de algum modo, reconstrói essa luz dissipada e distribuída, ou reconstrói os vasos que impedem a luz. Ou seja, traz alguma destruição. E essa é a luta, e disso se trata a vida. Ou você faz algo em prol da luz, ou você faz algo em prol dessa escuridão, desse impasse entre os escuros. Dentro de tudo isso, então, existe um conceito do nada. Mas o nada que é o tudo. Porque Deus primeiro é somente Ele. Quando Ele é tudo, não há nada. Há Deus, mas não tem pessoas, não tem mundo, não tem existência, não tem espaço. Deus, o Deus na Kabbalah se chama Ein Sof. O nada do fim, sem fim, sem e nada. Ein é nada. E sem também se diz Ein. É a mesma palavra. Nada e sem é a mesma palavra. Então, sem fim e o nada estão aí conceitos muito parecidos. E a Kabbalah trabalha com isso muitas vezes. Então, quando diz que, por exemplo, existe um salmo, uma frase nos salmos que se usa muito no livro do Zohar da Kabbalah, que diz: "Ve'achokma me'ain timatzeh", e a sabedoria de onde vem? Isto está também no Talmud. De onde vem a sabedoria? De onde é me'ain? Mas ain é também nada. Então, os cabalistas dizem: a sabedoria vem do nada, que é Deus. Então, o infinito. Agora, alguém pode ouvir tudo isso e dizer: mas que loucura, que está falando? Como nada é tudo? Como Deus é nada? A sabedoria vem do nada. Talvez uma didática, uma pedagogia que possa ajudar a perceber essa sensação. Quando você está em silêncio total, se imagine você uma situação de muito silêncio, de muita paz. Não sei se alguém esteve alguma vez num deserto, por exemplo. Se alguém alguma noite estava em algum lugar que não tinha nada, que somente você via as estrelas. Nada, somente isso. E você vê essa infinitude e ao mesmo tempo parece que é tudo e que não há nada. Se misturam a sensação do infinito e do zero. Produzem uma mesma paixão. Eu já ouvi isto de especialistas em geometria. Ou matemática. Dizem que o infinito é tão inapreensível, incompreensível, como o nada, como o zero. O zero é um infinito oposto. Que é nada? Que é nada? É tão fascinante. Alguém pode imaginar o nada? É tão inatingível como o infinito. Então, aparentemente, essas duas coisas remetem na Kabbalah e no Hassidismo a Deus. Então, do nada como do infinito pode ser o começo ou a conexão com a essência de tudo.
Aparentemente é algo disso que quer ser transmitido aqui. Não sei se alguém tem outra leitura ou alguém quer dizer algo a respeito. Então vamos. Agora, vamos ver agora o outro. O outro diz o último milagre. Um momentinho. Assim, pronto. O último milagre. Disse o Maggid de Mezrich: a criação do céu e da terra é o desdobrar-se de algo a partir do nada. A descida do superior para o inferior. Mas os tzadikim, que em sua obra se libertam da corporalidade e pensam sempre em Deus, e veem e compreendem e imaginam em verdade, como se o estado do mundo ainda fosse o nada anterior à criação, tornam o algo em nada. Isto é que é o mais miraculoso, a elevação a partir do inferior. Como diz a Guemará, maior do que o primeiro milagre é o último. Ou seja, vejam como funciona isto. Deus, do nada, cria o algo. Desculpa te interromper, Rubem, mas eu acho que a gente não... Então, a ideia é a seguinte. De novo, a premissa de que as coisas vêm do nada. De novo, o que explicamos sobre o nada, o tudo, o infinito, o zero. O Deus e o essencial em tudo isso. Só que aqui ele observa a diferença entre a criação, que é a partir do tudo nada, que é Deus, nada, cria o algo, ou seja, a partir do infinito se cria o finito. E o trabalho oposto, que é o do tzadik, é a pessoa, ou seja, o algo é sempre limitado em matéria, que com sua sabedoria, com sua espiritualidade, com seu trabalho, se torna em nada. Aspira e atinge, de algum modo, sua infinitude, sua totalidade, toda vez que abraça uma verdade e por aí vai. Uma plenitude. Ok? Muito bem. Agora vamos ao seguinte, o terceiro, que é menor. Os que seguem já são mais tranquilos. Se esforçaram muito para acompanhar isto. Não, espera aí. Seguimos na mesma página, né? Ah, não, eu troquei a minha. Ok, aqui estamos. Bom, o ladrão forte, disse o Maggid de Mezrich, toda fechadura tem sua chave, que a ela se ajusta e a abre. Mas há ladrões fortes que sabem abrir sem chave, arrombam a fechadura. Assim, todo mistério do mundo pode ser aberto pela meditação específica ajustada a ele. Deus, porém, ama o ladrão que arromba a fechadura. É ele o homem que quebra seu coração por amor a Deus. Bom, isto é um pouco também bem particular de alguns dos mestres, que acreditam no trabalho, na meditação, na entrega, mas acham que o grande pular na espiritualidade tem a ver com uma não só com a entrega, mas com a quebra de si próprio. Eu entendo, não sei, depois Luiz dirá algo, mas entendo que nas religiões do Extremo Oriente existe isso bastante. Por um lado, ser um com tudo, e por outro lado, se
se anular. E por último, aqui os 10 princípios. Disse o Maggid a seu discípulo Rabi Zúcia: os 10 princípios do servir não te posso ensinar, mas podes aprendê-los com uma criança e com um ladrão. E aí vem o que tínhamos visto antes. Como é que aprende com uma criança e com um ladrão? Com esses 3 princípios da criança que vemos e esses 7 do ladrão, certo? Que já vemos antes. Muito bem. Vamos à seguinte, a 19. Será que esta sim conseguem ler? A criança aprenderá 3 coisas, é isso? Sim, da criança não, mas esse já passamos. Agora vamos ao próximo slide. Alguém se anima para ler? Os presentes? Posso ler? Por favor. É a bola? Sim. Antes de começar a ensinar aos 2 irmãos, Shmelke e Pinchas, o Maggid lhe prescreveu a maneira de conduzir-se durante o dia inteiro, do despertar ao adormecer, incluindo seus hábitos, confirmando-os e superando-os, como se conhecesse tudo de suas vidas. No fim disse: e antes de deitar-se de noite, procede-se à conta do dia inteiro. E quando a pessoa vê, por seu cálculo, que não perdeu nem um único instante e seu coração se eleva, no céu tomam todas aquelas boas ações, enrolam-nas numa bola e arremessam-nas ao abismo. Ou seja, esta, na minha opinião, é uma outra versão do que aprendemos no começo com o Maggid de Mezrich. Essa ideia de que as coisas não são feitas por algum objetivo alheio à própria ação. E, obviamente, não para acumular méritos em nenhuma dimensão. O modo, o que eles pretendem é se relacionar com o divino na própria ação do que eles fazem no cotidiano. E o fazem assim pela essência mesma, por isso mesmo, pelo divino possível no que fazem. E mais nada, na hora que eles buscam mais algo, estragaram. Então, é tão assim que, inclusive, todos os méritos são jogados fora para que a coisa não seja pelo mérito. Talvez possamos explicar ainda melhor esta obsessão com fazer a coisa pela coisa mesma. Todo mundo deve ter feito muitas coisas boas na vida, né? E mais também, e melhores e piores. Agora, pense por um momento alguma boa ação que você fez alguma vez, ou alguma coisa certa que fez, inclusive, mesmo que não seja uma ação altruísta, que fez algo bom. Deu uma boa aula, deu um bom conselho, visitou um doente, ajudou alguém, fez algo bem na sua profissão, na sua vocação, o que for. Muito bem. Existem 2 momentos diferentes. Um é aquele momento em que você está fazendo isso corretamente. Um outro momento no qual vem o feedback, seu ou de qualquer outro, e te diz: que bom o que você fez, ou muito obrigado, ou como é que você consegue fazer isso? Ou você mesmo se diz a si próprio: será que fiz bem? Como fiz? Que bom, sou bom nisso, sou menos bom naquilo. Okay. Todo esse segundo momento é o que eles querem tirar. Eles querem acabar com isso. O assunto principal, não é que isso é ruim, mas isso não tem sentido e não pode ser foco. Porque na hora que isso é o foco, terminou o primeiro. Eu diria de um modo menos radical que eles: não, tá bom, você pode se sentir bem com algo que fez, pode se sentir bem com algo que outro fez e reconhecê-lo, pode aceitar um elogio. O importante é que isso não vire o foco, que você não faça por isso, que você não se concentre
em como vai ficar, então, em função disso você faz, porque aí realmente perde a essência. Mas eles são radicais nisso. Se tenho que buscar algum mérito é porque estou errado. Se as pessoas me olham com méritos, então devo estar sendo punido. Porque a verdadeira essência está em fazer mesmo, ponto. Depois disso, o que acontece, como se contabiliza, não interessa. Melhor que não se contabilize, para que eu possa uma e outra vez fazer somente pela ação, e mais nada. Ok. Corpo e alma. Mais algum voluntário, alguma voluntária? Posso ler? Posso ler. Ok, vamos. Quando o Rabi Shmelke voltou de sua primeira visita ao Maguid e lhe perguntaram o que aprendera, respondeu: até então eu castigava meu corpo para que pudesse suportar a alma. Mas agora vi e aprendi que a alma pode suportar o corpo e não precisa apartar-se dele. É o que nos promete a Sagrada Torá. Farei minha morada em vosso meio, e minha alma não vos rejeitará, porque a alma deve rejeitar seu corpo. Tem uma interrogação, né? Por que a alma, né? Eu agreguei, eu acrescentei, eu trouxe isso para compartilhar com vocês porque senão não teria sentido, né? Exato. Eu acho que aí deve ter faltado, ou na edição, ou na tradução, ou em algum lugar, um signo de interrogação, porque senão não faz nenhum faria sentido a frase. Não sei se todos concordam com isso. Eu me acrescentei a mim aí e coloquei, será que falta esse sinal, né? Porque senão não faria sentido. Então, aqui estamos vendo algumas coisas bem estranhas, porque se criar sofrimento é proibido no judaísmo, é tudo o contrário. Pode buscar como lidar com o sofrimento, mas tentar criar sofrimento porque isso te faria mais próximo de algo sagrado, de algo divino ou de algo santo, é algo contrário ao judaísmo e ao hassidismo também. Mas aparentemente existiam tentativas desse tipo de práticas e o conto vem a dizer que não é assim que funciona. Exatamente o contrário. A alma e o corpo trabalham juntos. E isso tem tudo a ver com o judaísmo em geral, clássico, né? Já falamos que o conceito de nefesh é corpo e alma, emoção e razão ao mesmo tempo. E, por outro lado, a ideia de que não são opostos, senão são diferenciados. O divino se manifesta no que fazemos, com o corpo, com a matéria, com o dinheiro, com a profissão, com a comida. Então, justamente por isso, a alma e o corpo trabalham juntos. Muito bem. Agora, aqui, disse o Maguid de Mezrich. Estamos no outro quadradinho que está do lado. Agora, no exílio, o Espírito Santo vem sobre nós mais facilmente do que na época em que o templo estava ainda em pé. Por quê? Um rei foi expulso de seu reino e obrigado a vagar pelo mundo. Então, quando chegava a uma casa pobre, onde, embora comendo mal e mal acomodado, era recebido como um rei, seu coração se alegrava. E ele falava com as pessoas da casa, assim como na corte só falara aos que lhe ficavam mais próximos. Assim também faz Deus agora que está no exílio. Isto é também um conceito muito clássico em alguns setores judaicos, e o hassidismo pegou isso com muita força. A ideia é o que chama em hebraico Galut Ashkina, o exílio da presença divina. O exílio, que era sempre uma situação triste,
talvez de não ação, sem consolo e demais, se torna uma experiência divina, um desafio, um modo de se realizar, uma oportunidade. Sabem, essas situações nas quais dizemos, eu não escolho a dor, eu não escolho o sofrimento, mas já colocado aqui, vamos ver o que posso aprender com isso. Como torno isso numa oportunidade. Então, os Hasidim trabalharam muito isso, sendo que era um movimento popular, não elitista. Então, trabalhavam com o povo na miséria, na desgraça, no sofrimento, faziam disso algo significativo. E daí foi se desenvolvendo mais e mais a ideia de que Deus estava no exílio também, Deus está na pobreza também, Deus está no sofrimento também, e por aí vai. Então, a ideia de que justamente porque estamos no exílio, e Deus também está no exílio, aqui somos todos amiguinhos, estamos mais perto, se identifica conosco, sofre conosco. Essas ideias acontecem também bem mais para frente, em outras circunstâncias trágicas, onde está Deus no meio de um pogrom, onde está Deus na pobreza, e a resposta é conosco. Ele sofre também, ele é massacrado também, ele é marginado também. Não é que Deus está somente em algum lugar, onde a humanidade tem desafios, o divino se encontra também. É uma atitude muito mundana e muito desafiadora. Paternidade de Deus, sobre a passagem da Escritura, quando de lá procurares o Senhor teu Deus, encontrá-lo-ás, disse o Magid de Mesrich, o homem precisa clamar a Deus e chamá-lo Pai, até que ele se torne seu Pai. Isto eu não quero entrar nas questões sexistas de novo, porque se chama pai, porque não mãe, e também é estranho, porque no judaísmo não se fala muito pouco de Deus como pai. Existe uma expressão típica das grandes festas, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, mas isso é excepcional. Tem uma reza relativamente nova pela paz em Israel, que começa dizendo Avinu Shebashamayim, nosso pai que está no céu. Mas é uma expressão que não é muito clássica, parece ser importada de outras religiões e de outros tempos. Não é clássico, não é central. Mesmo assim, eu trouxe este conto porque aqui aparece outra coisa muito importante, e é que nós somos os que damos o lugar a Deus. Nós somos os que fazemos com que Deus se torne meu Deus. Ninguém pode fazer isso. Assim como, por um lado, não há pai sem filhos, os filhos tornam pai ou pai. As pessoas, ou a mãe, enfim, as pessoas costumamos pensar que os pais dão a vida aos filhos, os pais são os que fizeram o filho, é verdade. Mas você se torna pai ou mãe porque teve um filho. Até esse momento não era. O professor ensina ao aluno, mas ele se torna professor porque o aluno o reconhece como professor. E do mesmo modo, os Hasidim se atrevem a dizer Deus é Deus porque existe alguém que reconhece ele como Deus. Ou pelo menos Deus em relação, em diálogo. Isso não somente os Hasidim, isso existe em outras teologias dentro do judaísmo, bastante. Então, que a relação com Deus, as chaves da relação com Deus são nossas. Tem um mestre hassídico muito famoso, a ele se atribui a frase que diz que é o Menachem Mendel de Kotzk, de outra geração, muito depois desses que estamos estudando. A ele lhe perguntaram onde está Deus, e ele disse, onde você deixa ele entrar. E Heschel, Abraham Yoshua Heschel, escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem. Deus em Busca do Homem. Ele tinha escrito, na sua época clássica, um livro todo sobre interpretações das rezas que se chamava
Man Quest for God, ou seja, a busca do ser humano por Deus. E é toda uma análise das rezas. Mas Heschel, muito mais evoluído, escreve um livro que se chama ao contrário, Deus em busca do ser humano. E Heschel era também, como Buber, descendente de família de Hasidim. Então, é parte de sua formação, a ideia de que Deus está sempre disponível. E acaba entrando tanto quanto e como nós o deixamos entrar. Ok, vamos à próxima. Ok? Este acho que podem ler mais facilmente, né? Aqui temos somente uma... Dizer Torá e ser Torá. Alguém lê? Se animam? Posso ler, professor? Ok, por favor. Dizer Torá e ser Torá. Rabi Leib, filho de Sara, o tzadik oculto que vagava pela terra ao longo do curso dos rios, a fim de salvar os vivos e mortos, disse: não fui ao Maguide para ouvir dele a Torá, mas só para ver como ele desata os chinelas de feltro e como as ata. Então, não era para ver um livro, não era para ouvir uma prédica, não era para ouvir uma aula, era para ver como ele é, como ele funciona, como ele senta e come. Agora, de novo, senão eu sinto que estamos acompanhando e entendendo a que nos referimos com isso. Não é se ele usa os talheres de tal ou qual modo, ou se amarra o cadarço de tal ou qual forma, se faz de 2 ou de 1, se estica. Não é uma questão técnica, é como ele se coloca emocionalmente, espiritualmente, com qual consciência, como se vê seu rosto, como se vê seu caráter, o som de sua voz quando está fazendo isso ou aquilo. Ou seja, qual é sua atitude divina, essencial, em qualquer coisa trivial que ele faz. Essa é a questão. Não o que prega, não o que diz, como ele vive. Agora, infelizmente, este tipo de contos, na minha humildíssima opinião, porque não sou um especialista na antropologia racídica, e não serei, não me interessa, não pesquiso isso. Se eu ouço de historiadores e de pesquisadores que aparentemente uma das possíveis razões do desvio que teve nas últimas gerações o mundo racídico vem desse tipo de histórias mal contadas e mal entendidas. Porque ao invés de fazer questão de explicar que não se trata de como ele pega os talheres e se mastiga 4 vezes ou 5 vezes antes de engolir. Não é isso. Se refere a como se coloca sua essência, sua vontade, sua kavaná, sua conexão com o divino, como ele se transforma em cada coisa que ele faz. Quando não é esclarecido isso, não é aprofundado isso, pode se tornar técnico, como tudo. E então vem aí comunidades e comunidades e comunidades, estão ao redor de uma pessoa e querem ver se ele comeu todo o pãozinho ou comeu a metade. Ah, comeu a metade, então todos vamos comer a metade também. E com isso vamos ser santos. Nada mais afastado do racidismo original que isso. E aí, se o próprio mestre também começa a acreditar que se ele partiu somente a metade da direita e não da esquerda, deve ser por algo. Ele nem sabe por que é, porque deve ser por algo porque ele é Deus. Se todo mundo está acreditando que ele é Deus, ele também acredita isso. Aí começa a corrupção da mais bonita ideia. Quando se tecnifica algo que era muito mais profundo. De como dizer o ensinamento. Certa vez o Maguid falou a seus discípulos. Ah, quer continuar lendo, Marina? Não? Sim? Marina? Não sei se está por aí. Sim, posso ler. Ah, por favor. Certa vez... de como dizer o ensinamento. Certa vez o Maguide falou aos seus discípulos:
Eu vos mostrarei a melhor maneira de dizer o ensinamento. A gente não deve mais sentir a si mesmo, nem ser mais que um ouvido que ouve o que diz em nós, o mundo do verbo. Então, logo, se começa a ouvir o próprio discurso, deve-se interrompê-lo. Estão vendo? Vou mostrar a maneira de dizer o ensinamento. Qual é a maneira? A gente não deve mais sentir a si mesmo, nem ser mais que um ouvido, que ouve o que diz em nós o mundo do verbo. Ou seja, de novo, várias coisas aqui. De novo a questão de, ao invés de dizer a Torá, ser a Torá. Só que aqui tem mais um aspecto, que é que o mundo inteiro, o mundo cotidiano, também está, de novo, aqui a questão do mundo. É mundano. Não é o livro, necessariamente. Mas é a consciência de que o que diz o mundo em nós. Como passa o mundo por nós, como vibra. Outro dia, estava escutando de dois, na verdade, dos cantores de minha sinagoga, como eles sentem a música que sai da voz deles. Como é que o cantor canta? Então me explicavam que para eles o principal não é a voz, é o ar. Então, que história é essa? Eu venho ouvindo isso desde que cantei por primeira vez alguma coisa e nunca termino de sentir isso. Me parece maravilhoso, mas não. Muitas vezes já perguntei a cantores profissionais como é que mesmo quando estão gripados conseguem cantar. Estão sem voz para falar, mas não para cantar. Então, como é possível? Você não pode falar, não pode cantar. É a mesma voz. Não. Porque a voz que canta é com o ar. E me mostraram exercícios, como eles passam o ar pelas cordas vocais e sai música, e eles dizem que não estão usando quase nada daqui. Sai dos pulmões e do estômago. Por quê? Porque o principal é o ar que passa por aí, que faz vibrar. Eu estou usando as cordas vocais. Eu estou usando isto como metáfora. Nós estamos sempre concentrados em como é que nós passamos pelo mundo. Quais são as marcas que nós deixamos no mundo. Eles estão dizendo, não. Essas coisas passam por você de algum modo. Falam através de você por um tempinho. Você tem que deixar elas passarem. Assim como o ar passa por você, o ar não é seu. Entra e sai. E continua, é muito maior do que você, o ar. O tempo também, o espaço também. A sabedoria também e a história também. Você é um canal. Então, como você consegue dizer o ensinamento quando você permite que ele passe por você, perpasse em você. Na medida em que você começa a se ouvir a você, tem que se interromper. Porque você está travando a passagem da sabedoria do mundo, colocando algo do ego, digamos. É um trabalho muito aniquilar o ego, enfim. Ok, vamos à seguinte. Bom, esta acho que é bem parecida com a outra. Um minutinho. Vou ver a versão original, somente para estar seguro do... Um minuto.
Sim, esta na verdade acho que vamos pulá-la porque de algum modo é uma história boa se fosse solta, se não tivéssemos já passado por todas as coisas, porque aqui é uma parábola de uma pessoa que queria enfim, era um comerciante que queria estudar também, então como é que ele começou a se dedicar mais ao estudo e à espiritualidade e começou a perder parte do negócio, então como faço para fazer as duas coisas? Então o Magid vai explicando que é verdade, que a riqueza está no norte e que a sabedoria está no sul, ou vice-versa, e como faço se eu quero as duas coisas? Então, a ideia tinha a ver com o desapego. Quando ele consegue ser espírito em tudo que ele fizer, no negócio e também no estudo, então está ao mesmo tempo nas duas coisas. É bastante disso. Que se trata, vamos entrar, está ficando pouco tempo, e quero que hoje consigamos ir a mais um mestre, pelo menos algo desse mais mestre. Muito bem. Seguinte, depois do... Então, vamos ao seguinte, diretamente, ao 22, ao slide 22. Esse era o 21, vamos ao 22. Ok? Aqui estamos. Muito bem. Este, então, é um novo mestre que se chama Rabbi Pinchas de Koretz. Rabbi Pinchas de Koretz. E ele é um passo seguinte. É meio contemporâneo dos outros dois, mas um pouco mais à frente. Aqui vamos ver diretamente a influência luriana. Disse o Rabbi Pinchas: sabe-se que na origem dos tempos, quando Deus edificava e destruía mundos, os vasos se quebraram. Lembram que falamos dos vasos que não podiam segurar a luz divina e se quebraram, porque não conseguiam conter a plenitude neles vertida. Mas, com isso, alguma luz penetrou até os mundos inferiores, e eles não permaneceram na escuridão. O mesmo acontece quando se rompem os vasos na alma do tzadik. Ou seja, o próprio mestre também, de novo, aqui encontramos de novo a virtude e o problema. Não sei se percebem vocês isso também. Na minha opinião, isso é o principal que sai desta história. Por um lado, o tzadik é alguém completamente humilde. Também tem lugares escuros, também tem vasos, também coisas se quebram, também ele é quebrado. Também ele precisa se reparar, reconstruir constantemente. Por outro lado, para dizer isso, dizem que ele é como Deus. E que o que acontece dentro dele é quase o mesmo que aconteceu com a criação de Deus no mundo. Então, é como se diz aqui, uma bomba relógio, este tipo de história, de metáfora. Porque ao mesmo tempo pode transmitir luz e ação, e trabalho, e humildade, e ao mesmo tempo pode facilmente, em um minuto de história, tornar ao mestre Deus a si próprio, nos seus olhos, ou pelo menos aos olhos da comunidade. Muitas vezes o Rabbi Pinchas citava as palavras: a alma do homem há de instruí-lo. E para maior ênfase, acrescentava: não há homem cuja alma não o esteja constantemente instruindo. Certa vez, os discípulos perguntaram: se é assim, por que é que o homem não lhe dá atenção? Constantemente a alma ensina, replicou o Rabbi Pinchas, mas ela não repete. Eu acho que esta, como outras histórias, pode parecer uma trivialidade. É um pouquinho menos trivial do que parece. Na minha opinião, aqui vemos duas coisas bonitas. E para quem quiser, quem gostar disso que eu vou comentar agora, sugiro ler o livro A Alma Imoral do meu colega o Rabino Bonder. Ele gosta de dizer lá muitas vezes que é o que ensina a alma, como ela funciona,
qual a diferença entre o ensinamento da alma e do corpo e demais, está escrito isso de um modo muito, muito bonito, interessante e corajoso. Para mim, um dicotômico demais, mas isso é detalhe. Realmente o livro é bom e é bem recomendável. Então, a alma, essa questão de que a alma nos ensina, a alma vive de outro modo, é como se fosse um outro eu. Isso é bem característico das religiões em geral, das místicas, da Cabala também. Que é o que aprende o corpo, que é o que aprende a alma, que é o que diz a mente e que é o que diz a emoção. Essa ideia de que tem várias partes, umas aparentes e outras verdadeiras, vários níveis de verdade. Então, esta é uma das questões que aparece aqui. E a outra é a ideia que talvez também mais de um de vocês sentiu, reparou, percebeu, e é que existem muitas experiências na vida que nos ensinam coisas. Elas nos ensinam desde que estivermos prontos para aprender delas. São como trens que passam, você sobe ou não. E a sensação de que, na verdade, nada se repete. Você tem uma oportunidade, depois tem outra oportunidade, depois tem outra oportunidade. Um pouquinho Heráclito, lembram de Heráclito? Que dizia que não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque a segunda vez você é outro e o rio também. Então, mesmo que uma situação pareça ser a mesma, é sempre outra. Aquela foi, é outro dia, você é outro. Para começar, porque na segunda você já é segundo. Já não tem a frescura, digamos, a espontaneidade, a inocência, a ingenuidade da primeira. Tudo é outro. Então, essa sensação é importante. Então, temos que viver com intensidade, aprender com intensidade, escutar com intensidade, reagir com intensidade. Eu gosto, nestas circunstâncias, depois de ter convencido a audiência de que as coisas são assim, lembrar que existe uma ideia oposta. Não aqui, mas que existe no judaísmo, com certeza, que diz, não, tudo volta constantemente. Na verdade, tudo é um. Nós, depois de 2, 3 anos de vida, 4, começa a se repetir tudo. Distintos personagens, distinta linguagem, distintos exemplos, mas o essencial, o principal, é sempre mais ou menos o mesmo. Alegria, tristeza, mediocridade, competência, profundidade, superficialidade, inveja, amizade, amor, ódio, enfim, são as mesmas emoções, por outras razões, mas são as mesmas. E vão mudando os cenários, vão passando os anos. É sempre isso. Se volta uma e outra vez ao mesmo. Alguns vão dizer que todo ano é o mesmo, outros vão dizer que todo mês, que toda semana, que todo dia, que constantemente estamos vivendo as mesmas coisas para ver se mudamos de alguma forma. Então, nesse sentido, talvez o desafio dessa história é que a alma só repete. Ou que não repete seu aprendizado do mesmo. As coisas são as mesmas, mas o aprendizado é outro. Pode ser. Tem aí, então, oportunidades de aprender mais. Ok, vamos à seguinte, por favor. Luiz. Muito bem. Aqui estamos com a Sefirot. Disse o Rabi Pinchas, cada palavra e cada ação contém as 10 Sefirot. Talvez lembram que existe no mundo místico a ideia de que há 10 Sefirot, 10 energias, 10 entidades que têm um aspecto masculino e feminino, direita e esquerda, acima e embaixo, e todos são algo divino. E tem uma dinâmica divina dentro delas. As Sefirot, teoricamente, se encontram em tudo. E, ao mesmo tempo, tudo representa a dinâmica das Sefirot. Ou seja, você tem as 10 Sefirot em você, e todos nós aqui estamos cumprindo
partes da Sefirot ao mesmo tempo. Entre nós, existe neste momento, nesta noite, uma dinâmica das 10 Sefirot. Estamos chegando ao final de hoje. Bem, então, cada palavra e cada ação contém as 10 Sefirot, pois elas preenchem o mundo todo. E não está certo o que geralmente se pensa, que a misericórdia é um princípio em si, e o poder, na verdade, o heroísmo, outro princípio em si. Vou explicar rapidamente isso. O sistema das 10 Sefirot tem duas chaves, que estão num lugar-chave, cada uma. A direita e a esquerda. Direita, a misericórdia, a esquerda, o rigor, o heroísmo, ou a força, ou o poder, porque tem nomes diferentes. Isto vem de uma ideia muito antiga, anterior à Kabbalah, de que Deus tem principalmente duas características. Por um lado, o perdão, a bondade, a compaixão, a graça. E por outro lado, o rigor, o mérito, a justiça, o dever, o certo, o correto. Essas são as duas características divinas principais. Em muitos textos, parece como que houvesse uma dicotomia, uma tensão entre as duas. E na Kabbalah existem duas Sefirot, das 10, que comandam a direita e a esquerda, e o acima e abaixo, que são essas duas. Então ele diz, o que geralmente pensamos que existe a misericórdia como um princípio. A misericórdia, a bondade e a compaixão, por um lado. E a força, a justiça, o rigor, a retidão, por outro. Mas não é assim, ele diz. Cada um deles contém os 12 atributos divinos. Se alguém abaixa a mão, isto acontece no mistério da luz irradiante. Se alguém ergue a mão, isto acontece no mistério da luz refletida. No movimento todo de abaixar e de erguer, reside o mistério do poder e da misericórdia. Não há palavra que por si seja inútil e não há ação que por si seja inútil. Mas pode se tornar inúteis. Palavras e ações, falando e agindo em leviandade. Ou seja, divino existe em tudo. Tudo tem misericórdia, bondade, compaixão, amor. Tudo pode dar. E tudo tem um potencial também para poder, para a força, para o certo, para o rigor. Rubens, você me permite uma pergunta? Sim. Quais são os 12 que ele está se referindo aqui? São as 10 Sefirot e quais dois Sim, mais? Por um lado, as 10 Sefirot. Entendo. Eu acho que tem aqui duas possibilidades. Deveríamos ver, é mais um lugar onde nós deveríamos ver o original. Porque, de novo, a edição essa tem problemas, eu já vi. Eu acho duas opções. Uma é a questão, essa tensão entre... bom, você que conhece, talvez é uma resposta meio privada entre você e eu, mas você que conhece a Sefirot, tem Chokhmah e tem Binah. Tem algumas versões que falam de uma Sefirah intermediária chamada Da'at. Então, aí tem mais uma. Tem sistemas nos quais são 10, porque retiram a primeira, que é Keter, e incluem a última, que é Malchut. E tem outros que ficam somente com Keter e dizem que Malchut já é a presença divina no mundo. É o povo de Israel, é o mundano, então Malchut não está. E as 10 são as outras. Agora, quando você inclui tudo isso, chega a 12. Essa é uma possível opção. A outra é que se refira aos 13 atributos divinos, que aparecem em Êxodo capítulo 33, e que então você retira daí uma delas, e então fica com os outros 12. Eu intuo que deve ser algo assim, porque esse Pinchas era um pouquinho como o Magui de Mesbich, um interpretador de frases, como se todo mundo estivesse entendendo que ele está lendo a Torá, sem citar. Então, pode ser que seja algo assim. Então, obrigada. Imagina. Aí, de todo modo, não é somente que tudo tem algo de divino,
senão que também tem a questão de que tudo que fazemos, né? Quando erguemos e quando abaixamos, quando irradiamos e quando refletimos. Em todos os momentos existe tudo. Essa é um pouco a ideia. E a chave está em estar disposto e disponível para perceber. Então, de algum modo, aquilo que queríamos ver no mestre, talvez com isso vamos encerrar esta exposição de hoje, aquilo que queríamos ver no mestre é, de algum modo, um ensinamento para todos. O mestre também irradia luz e também tem lugares escuros. Também tem ego e também luta contra ele. Também tem compaixão e também tem rigor. E a chave de tudo isso se encontra na prática constante, no que se faz e como se faz. Isso que vão buscar no mestre constantemente é, na verdade, o que cada um deveria praticar em si mesmo. E existe em todo lado um grande mistério, isso também é importante, que aparece aqui também, isso de algum modo resume também o que estávamos dizendo, vem que diz, o mistério da luz irradiante, o mistério da luz refletida, existe tanto no abaixar quanto no erguer simplesmente a mão. Então, tudo isto vai nos ajudar também para nos prepararmos para a nossa última aula, que vamos falar também de neo-hassidismo, também. Tudo tem algo de divino, significa que tudo pode ser leviano, insignificante, técnico, mecânico, ou tudo pode ser também divino. Depende de como fazemos isso. Tudo tem um infinito dentro. Arthur Green, que é um neo-hassídico, de quem vamos falar bem bastante mais depois, na última, diz, você pense na infinitude para dentro. Não somente a infinitude que você vê nesse exemplo que eu dei, quando você olha para o céu repleto de estrelas, ou quando você imagina o oceano, a montanha. Essa infinitude é perceptível, reparável facilmente. Imagine uma infinitude dentro de uma flor, dentro de um animal, dentro de você. Você é infinito para dentro. Imagine a infinitude de seu filho, da pessoa que você ama, da pessoa que você odeia. É um infinito. Existe um infinito dentro de tudo. Existe um mistério. Na hora que você começa a olhar qual é o mistério, qual é a infinitude daquilo que parece nada, como beber um copo de água, começa a trajetória do essencial e do divino em tudo. E isso se supõe que está à mão de todos, tem que querer fazê-lo. Ok, é isso por hoje. Não sei se tem perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Parece que tem uma pergunta do Jonas aqui, né? Ele perguntou há bastante tempo atrás, a novidade na alma só ensina uma vez, e agora há pouco, luz irradiante seria a luz primeira e a luz refletida, a luz segunda das criaturas? Exato. Jonas está se tornando um especialista, hein? Parabéns, vai ter que estudar mais. Cuidado aí. Mas muito bem, exatamente. É isso mesmo, não tenho muito mais para acrescentar. É isso mesmo. A primeira é a da criação, a segunda é a reação à criação. Isso mesmo. Muito bem expressado, Jonas. Parabéns. Como os mestres racídicos lidam com o culto a outros deuses? Quem é que perguntou? Lucas. Bom, a princípio, versão oficial,
lidam muito mal. Dizem, isso é proibido. Esta é uma religião monoteísta, que começa lá nos primórdios do judaísmo com a luta contra qualquer forma de paganismo. Então, seja o culto a uma pessoa, o culto a um objeto, o culto a um lugar, o culto a uma estátua, ou o culto a um fenômeno natural, qualquer culto que não seja ao Deus único e abstrato, qualquer judaísmo vai olhar para isso como algo errado. Porém, dito isso, o Hassidismo é talvez o mais famoso e mais contemporâneo dos que adotou essa ideia de que existe algo de divino em tudo. Mais ainda, de que tudo é divino. Então, de novo, aí vem essa tensão e esse perigo de dizer, bom, se tudo é divino, também o mar. Então, eu posso cultuar o mar. Se há divindade no sol, eu posso cultuar o sol. E a lua, e por aí, vamos. Então, aí a resposta deveria ser oposta ao que hoje falei antes, Lucas. Como lida o Hassidismo com isso? Otimamente bem, diz, tudo é Deus. Conclusão, então o que faço agora que você me disse uma coisa e o contrário? Nada, conclui que esse rabino está maluco. Outra opção é tentar associar essas ideias, buscando a coerência interna, ao dizer que depende da atitude. Depende de como é visto, o que significa que isso seja ou não divino. Você diz, o sol é Deus, e ponto final, a lua então não, então a água não. Aí estamos num tipo de teologia completamente alheia ao Hassidismo e ao judaísmo. Você diz, existe divindade também no sol, como na flor, como no meu cachorro, como em você, aí estamos 100% dentro do Hassidismo. E dentro do judaísmo. Mas aí tem que tomar esses cuidados. Essa observação tem que ser sistemática. Mais alguma observação? Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma delas é... Bom, então, eu acho muito interessante a questão do valor da ação, mas eu fiquei em dúvida se trata de uma deontologia, né? E isso tem a ver com a intenção do sujeito ou não, porque uma coisa é agir como se deve agir, e outra coisa é que essa ação seja orientada pelo dever. É um problema kantiano, né, que eu estou tentando entender se o judaísmo, de certa forma, responde. Essa é a primeira questão. Qual a questão? Se o importante aí é a ação, o valor está na ação, ou o valor está no dever da ação? De agir como se deve. Muito bem. Ótima pergunta. Ela vai direto às diversas questões que tratamos hoje, incluídos os problemas. Os problemas do fenômeno hassídico que estamos estudando. Por um lado, nós vemos claramente aqui que o foco é o que eu chamei de lishmo, ou seja, ação pela ação. Não faça as coisas por qualquer outra coisa, não por mérito, não porque você é o rebe, ou o mestre, ou o discípulo, ou um membro dessa comunidade, ou por como vão te ver no céu, ou o que vai ganhar depois, ou o que vai perder depois. Todas essas são motivações não desejáveis, não são as esperáveis. O importante é a ação em si, ação pela ação mesmo. Agora, isto o que significa? A ação pela ação mesmo. Né? Então, nós temos dentro do pensamento judaico clássico várias
aplicações disso. Alguns vão dizer, a ação pela ação mesma significa ação porque Deus mandou. Essa tem que ser a motivação. Na hora que você faz isso por qualquer outra motivação, ok, interessante. Não está fazendo um ato religioso. Religioso é se submeter ao mandamento. Porque foi mandado. Essa é uma linha, tá? É clássica. Outra diz, não, a ação pela ação mesma, aqui vem Maimonides, diz, é porque ela tem em si mesma uma sabedoria, porque você acredita que ela em si mesma é boa. Então, não pela recompensa, não é que eu vou ajudar um idoso a atravessar a rua, porque então depois eu compro um bilhete da loteria e ganho, porque Deus me pagou. Não. Mas também não como um autômata simplesmente porque está escrito, ou porque meu pai fazia, ou porque um professor mandou, nem porque Deus mandou simplesmente. Maimonides vai dizer, o nível mais elevado é compreender a bondade, ou a sabedoria, ou a ética, ou o bem, ou a razão que se encontra na ação. Quando você compreendeu isso e você faz isso por isso, está no nível mais alto. Então eu compreendi que ajudar, esse é um exemplo trivial, mas eu compreendi que ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua é bom porque ela, senão, não poderia atravessar e teria... Então, eu não estou fazendo isso porque Deus mandou, sem saber, como um cego. E não estou fazendo isso para ganhar fama, porque as pessoas digam, olha, que simpático esse menino que está... Não, estou fazendo isso porque a ação é boa. Então, então, outra linha clássica diz, pelo bem embutido, built-in, dentro da própria ação. E Deus mandou isso porque a ação é boa, e ele é bom. Não é que ele é boa porque ele o mandou. A ação não é boa porque Deus a mandou porque ela é boa. Esse é o pensamento quase oposto. Os dois existem, até onde eu sei, aí Jamil e a Cecília podem nos ilustrar melhor, mas eu entendo que isso mesmo, essa disputa entre Maimonides e outra parte do pensamento clássico judaico, é a mesma que acontecia no Kalam, na Idade Média, que estava a Mu'tazila, que era mais racionalistas, e acho que chamam a Sharia os que estavam na outra linha. Então, professor, mas me parece, Luiz, só para terminar, me parece que no mundo racídico existe uma terceira, que é não somente porque Deus mandou, é uma linha, a ação em si mesma é boa, é uma segunda linha, o perigo é fazer porque com isso ganho méritos em algum lugar, e isso é ruim para todos, mas o Hassid vai dizer, não, você faz isto para se conectar com o divino e o essencial que se encontra em qualquer coisa. Ou seja, eu vou cortar, eu ajudo, no exemplo anterior, ajudo a idosa a atravessar a rua porque Deus mandou, é um caminho. Ajudo a idosa a atravessar a rua porque com isso vou ganhar mérito, vou ganhar lotaria ou alguma coisa assim, é um segundo. O terceiro caminho é ajudo a idosa porque isso é bom em si mesmo. E a quarta, que me parece que é a dos Hassidim, é ajuda, e isso pode ser, evidentemente é bom, tudo bem, mas o importante é qual é a minha consciência, como eu me conecto com o que a idosa representa do mundo oculto, de uma luz oculta, do mistério infinito, como eu me conecto comigo, como sou, como sinto no momento que descubro que essa pessoa precisa e me descubro ajudando ela, e o que acontece aí entre
um aspecto do divino que representa ele, outro aspecto do divino que represento eu, outro aspecto do divino que representa o ato que nos uniu. E eu, com toda essa consciência, me conecto com a minha essência, com o infinito, com nada, com Deus. Se eu entendi algo, me parece que essa é a ênfase deles. Só queria fazer uma observação, que isso me parece, inclusive, uma reação muito séria ao racionalismo do Maimônides, porque tem uma passagem do Maimônides que ele diz: se você não fez mal nenhum a um homem, só que ele está morrendo, você pode ajudar, mas você não ajuda, você não é culpado. Né? Ele exime, digamos, a pessoa de culpa por omissão, né? E então, nesse caso, se a questão está na ciência, né? Você não pode mais se eximir, digamos, dessa responsabilidade pelo outro, simplesmente porque é uma questão de omissão e você não está causando mal a ele. Né? Isso é uma discussão complicada no Maimônides, é uma posição complicada dele, né? Assim, eximir da responsabilidade se você não está provocando mal. Né? O problema da omissão. Pode ser que seja isso. Da maneira como eu vejo, ainda não é uma ética com ênfase na ação, porque, no fundo, o que está em jogo é o que sustenta ou fundamenta essa ação, o que está para além dessa ação. Se mantém numa metafísica. Eu me lembro de um paciente que uma vez chegou para mim e se confessou, como se fosse um padre, muito culpado de que ele ajudava as pessoas na rua, ele fazia comida e levava para quem estava na rua, mas não porque ele de fato queria ajudar, não por dever, mas porque ele queria que os outros vissem ele fazendo isso e considerassem ele uma boa pessoa. E ele falou isso com uma culpa tremenda. Eu falei, escuta, mas e daí? Me parece que o importante aí é que a pessoa que estava com fome comeu. Isso é uma ética da ação, da maneira como... Te parece que o importante é... Você perguntou ele daí que... Não, mas daí que ele faz isso para que as pessoas vejam ele como uma pessoa boa, decente, que tem caráter bom. Sim. O importante, me parece, que é o fato de que alguém que estava com fome comeu. Isso é o importante da história. Então, do ponto de vista de uma ética da ação, o valor está na ação, né? E não além, e não na consciência dele em nenhum outro lugar. Não. Então, Luiz, eu acho que depende em qual sistema nos encontramos. Sim, por isso foi a minha pergunta, foi nesse sentido. Exato, mas aí que está, ele não está na metafísica, Luiz, ele não está no âmbito da metafísica, ele está no âmbito da mística, e da mística monoteísta, absolutamente inserido no âmbito da mística monoteísta. Você olha para o outro, a meta é você olhar para o outro e ver Deus. Mas não porque você anula o outro. Exato. Porque Deus está no outro. E está em você também. E em você também. Então, existe uma relação de divino a divino em cada ato. A consciência disso. Sim, alguns vão dizendo, não, o mais importante é que acontece. A pessoa estava com fome e comeu. O que importa por quê e por quem. É verdade, esse é um sistema. No judaísmo existe isso também, hein? Que diz, o mais importante é a ação, porque a ação muda o mundo. Esquece, não importa o que você pensa, sente, entendeu, não entendeu. Outro vai dizer, não, a ação é importante porque você está fazendo o que Deus quer. Não importa se você entende por quê. Eu me sinto muito longe deste segundo, porque parece muito difícil imaginar um Deus que... Eu prefiro o primeiro. O que acabou de dizer você. Que diga, não importa a intenção, o importante é que você está ajudando alguém que estava com fome e agora não está mais com fome. Então, mas não importa se você sabe porque, se isso traz felicidade a essa pessoa ou não, você está fazendo o que Deus pediu. Isso é bom para Deus. Esse tipo de coisa, para mim, é ruim. Porque aí parece que Deus tem interesses em alguém mesquinho, limitado,
que manda e espera ver se você está fazendo ou não. É uma personificação até infantil, na minha opinião. Existe uma outra coisa, não. O importante é você, é como você se submete, como você renuncia à sua vontade para pegar ele. Existe a outra, que é mais kantiana, que vai dizer, não, existe, aí é Maimônides um pouco, existe um bem, um imperativo do bem. Mas o importante é que você esteja conectado com ele, porque senão, é verdade, você mudou o mundo, mas como eles são racionalistas, eles estão mais interessados na razão do que no mundo. Se eu entendi Kant, para ele é mais importante que você entenda que isso é um imperativo da razão. Não que você entenda, que você sinta compaixão por uma pessoa que tem fome. Nem era para ele mais importante que a pessoa coma. Esse é um outro problema. O importante é que você faça porque a razão manda, porque é razoável. Então, por isso a resposta é, depende do sistema, que é o que importa. Assim, só lembrando um pouco, eu posso estar enganada, mas eu acho que num dos cursos que você deu, Luiz Fernando, você falou que existia uma ética, digamos, do homem comum e a ética do monge, e que a ética do monge, ela era diferente. Eu falei isso também no curso de sufismo, né? Ou seja, de certo modo, é um pouco isso que está sendo colocado aqui. Para a ética do homem comum, ou seja, para aquele que não está devotado a uma compreensão maior das coisas, importa que ele dê comida, porque alguém vai ser alimentado, né? E ele está fazendo isso porque Deus mandou, porque é um imperativo da razão, porque né? Mas ele está fazendo alguma coisa, né? Uhum. Ou seja, acho que no plano do homem comum, sim, mas no plano daquele que busca um outro tipo de compreensão, tanto de si mesmo, quanto do outro, quanto da ação, que na prática, digamos, a compreensão mística faria das três coisas a mesma coisa, e essa mesma coisa seria Deus, né? Ou nada, se você preferir assim, né? Ou seja, mas é o mais próximo que você encontra, quer dizer, a anulação de tudo para chegar em algo que realmente há por trás, que é essa centelha divina, vamos dizer assim, tanto em mim, quanto no outro, quanto na ação e na comida, né? Aí sim, é uma outra ética, é um outro patamar, é uma outra coisa. E eu acho assim, a ética, no caso desse Rebbe, né, Hassidim, na verdade, é essa, ou seja, ela não é a ética do homem comum. Se alguém tiver essa compreensão, ótimo, né? Se não tiver, bom, faz assim mesmo, vai, por favor, porque está fazendo. Não, perfeito. Esse exemplo que você deu, ligou os pontos. Era isso que eu estava tentando entender, exatamente isso que eu estava tentando entender. Porque, no fundo, é isso, né? Por que faz? Faz porque faz. Não vai muito além disso, né? A rosa floresce porque floresce, porque é uma rosa. Então, no fundo, agora sim, agora fez sentido, ligou os pontos. A minha preocupação era justamente esse outro lado que você colocou, professor, da ideia de um bem, ou de que isso fosse uma ética atravessada por certos princípios e certos valores morais, mas agora ficou claro que não, que é uma coisa que está, inclusive, para além da própria ideia de ética. Né? Sim. Muito obrigado. Além da própria ideia de ética, ou que propõe outras definições alternativas de ética. Ou isso, que seja um ethos que não é só uma questão... Que não é somente o ato imediato ou a consequência do ato imediato. Alguém falou aí consequencialismo. É um habitar o divino, no fundo, né? Um ethos isso, encontrá-lo, vivenciá-lo. Tem mais perguntas? Eu hoje 8h30, pontualmente, vou ter que sair. Diga, quem mais? Tem relação com o preceito amar o próximo como a si mesmo, porque, em alguma medida, o próximo tem algo de você e você dele, em última instância? Digo, ambos participam do absoluto? Muito bom. Muito pertinente essa pergunta. Quem é? Sara Santos. Muito pertinente essa pergunta. O amor ao próximo se encontra no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18.
Aí é onde aparece depois, é divulgado de diferentes formas, aparece no Talmud, aparece no ensinamento de Jesus e demais. Aí é onde aparece amarás o próximo como a ti mesmo, e a frase termina dizendo, eu sou Deus, que é algo que nem sempre lembramos. Então, é importante, aí é onde algumas interpretações vão diretamente a isso que você propõe, Sara. E é que o amor ao próximo revela o divino de um e de outro. Por isso diz, ama teu próximo a ti mesmo, eu sou Deus. Nessa relação de paridade total, de dedicação ao outro e a você, na qual não necessariamente alguns vão levar isso a que se anulam as diferenças, outros a que se criam todas as pontes. Buber, na minha opinião, é o segundo. Ele, embora goste do Hassidismo, goste da mística que vem do Hassidismo, ele é um dialogista. E para que haja diálogo tem que ter dois. Não união mística. Dois. Um e outro, que são dois e se mantém dois. Não se fundem. Então, há diálogo, porque são dois. Mas é um diálogo total, de totalidades. Tão total que revela o divino de um e de outro. E se eu entendo Buber, me parece que ele começa isso na sua leitura do amor ao próximo. O divino se revela nessa entrega do absoluto, do total, de um ao outro. E se descobre dois aspectos do divino, que são um e outro. Mas continuam sendo um e outro. Isso mesmo. Ok. A Marina comentou aqui, o divino está em nós e nós no divino, eu acho que vai mais ou menos na mesma linha, né? Vai na mesma linha, acho que sim, acho que é exatamente isso. A ideia é que em tudo existe algo do divino, o divino não é algo separado, se dá, se descobre, se revela, se relaciona, se dinamiza, se conecta, e por isso é que está em nós e nós nele. Hay contos racídicos, ¿no? Isso de que do nada se tornou algo e do algo se tornou nada. Nada como um divino. Então, é um pouco tudo isso, sim. Isso mesmo, Marina. Ok. Hoje, realmente preciso ir neste momento. Nós temos andado uma boa jornada e nos encontramos para a última aula semana que vem, é isso, certo? Ok. Muito obrigada, Rô, pela sua a aula. vocês. Parabéns. Boa noite. Obrigado.